Glória a Deus, glória a Deus. Se for para aplaudir desse jeito aí, não faz isso não, irmão. Que nem diz o Gustavo, né? Gustavo de manhã fez a abertura, você aplaudiu muito melhor o gol do Brasil. Glória a Deus pela sua vida. Quem está feliz aí, diga amém. Pergunta aí para quem está do seu lado, por quê? Agora explica aí, irmão. Falou amém? Não é verdade? Eu estou muito feliz, já estou todo desarrumado aqui, eu estou acabado. Mas é assim que eu gosto de adorar ao Senhor. Você também, amém? Nada de roupinha ajustada não, tem que amassar tudo, se estragar na presença do Senhor, é assim que Ele nos quer, amém? Irmãos, nós estamos nessa série Pedagogia do Deserto. Semana passada foi especial, durante essa semana Deus ministrou tantas coisas ao meu coração. A minha esposa, ela anota e fica bem melhor do que as anotações dela, do que aquilo que eu falei, né? E ela fala assim, você devia ter falado isso, você devia ter falado aquilo outro. Eu falo assim, se eu vou falar tudo isso, vamos terminar meia-noite. Mas quantas coisas Deus tem falado conosco. Entenda, essa série, ela tem algo muito especial, porque ela tem que produzir em nós estações de mudanças. Nós não podemos aceitar naturalmente que algumas estações permaneçam tempo demais na nossa história. Você não foi chamado para isso. Então, entender esse processo de Deus é mais importante do que estar aqui todos os domingos. É saber que a cada estação que Deus leva o seu povo, também é uma estação para a minha vida, para a sua vida. Quem está entendendo isso aqui? Porque nós falamos, e temos dito isso desde o início dessa série, de que a história do povo de Israel, saindo do Egito, depois de 430 anos, e agora percorrendo um caminho até a terra prometida, também é a nossa história. Nós pegamos o texto bíblico, trazemos para o dia de hoje, e aplicamos isso na nossa história. Nós todos estamos enfrentando essa jornada, nós estamos, cada um de nós, indo por esse caminho, trilhando essa estrada, esse destino, para encontrar a promessa que Deus prometeu para mim e para você. Então, entender esse caminho e cada estação é muito importante para que a gente possa ir amadurecendo. Por que ela chama pedagogia? Porque nesse processo de ensino, Deus usa o deserto para preparar o seu povo, para desenvolver o seu povo. Então entenda, durante muitos anos da minha vida, eu via as pessoas e até os pregadores falando assim, Deus vai te tirar desse deserto, o deserto não é o seu lugar. Escuta uma coisa, o deserto é o nosso lugar, porque é no deserto que nós estamos sendo preparados para a terra prometida. Não tem como eu entrar na terra prometida antes do tempo. Existe um tempo determinado por Deus, para que eu e você possamos chegar à terra prometida, a Canaã, no nosso caso, a eternidade. Quantos aqui querem ir para a eternidade? Diga amém. Faz sim, irmão, só morrer agora, pronto, já foi. Pergunta para quem está do teu lado, quer ir agora? Ele vai falar, não, agora não, eu quero ir, mas não tão, mas ok. Mas se você entender pelo menos que o seu caminho, essa passagem pelo deserto é pedagógico, para que a gente possa aprender e se desenvolver, então nós vamos chegar lá com maturidade. Pastor, por que eu tenho que passar pelo deserto? Porque você só pode entrar lá depois de estar aprovado. E nessa semana passada nós falamos sobre isso, nessa graduação do povo de Deus, nem todo mundo recebeu o diploma. Por quê? Porque ficaram no caminho. Então eu comecei muito bem a minha graduação, só que eu parei. Não você, mas quem conhece alguém que já começou um curso, uma faculdade e parou? Deixa eu ver. Ok? Então você não terminou a sua graduação. Se você chega lá numa entrevista e a entrevista exige uma graduação, e você fala assim, não, eu fiz até tal ano, até tal semestre, não vai funcionar, não vai dar certo. Tem gente achando que vai chegar na porta do céu e vai falar assim, não, foi mais ou menos, eu fiz assim alguns semestres, eu até tirei, dá para entrar? Não dá. Porque você precisa nessa escola ser graduado, você precisa do diploma. Fala aí para quem está do seu lado, você precisa do diploma, senão você não entra. Essa é a pedagogia do Senhor, nos capacitar. Eu saio do Egito, saio da vida de pecado, da escravidão. Escute, não, eu nunca fui escravo. Você pode não ter sido escravo na mentalidade que nós temos de escravidão, mas com certeza você foi escravo dos seus próprios desejos. Em algum momento da sua vida você percebe que você foi escravo do pecado,
Satanás muitas vezes te fez escravos, porque o pecado é um atributo do diabo. Então, se eu pratico pecado, eu sou dominado, e ele é meu Senhor, então eu fui escravo dele. Sem perceber, Deus, com a sua graça derramada em Cristo, nos resgata e nos tira do cativeiro. Mas nos tirar do cativeiro, não quer dizer que a gente está pronto para experimentar toda a graça que Ele tem para derramar sobre nós. Então o primeiro passo, Deus fez por nós, nos tirou do cativeiro. Obrigado pelo seu entusiasmo. O primeiro passo Deus fez, Ele nos tirou de lá, de tantos anos, gerações e gerações foram presas nos traumas, nos pecados, e Ele vai lá e nos resgata. A nossa geração agora tem a oportunidade de experimentar a vida abundante. Alguém diga amém aí, por favor. Então, esse é o trabalho de Deus, e nessa estrada, nesse caminho do deserto, que eu e você vamos trilhar, até o último dia, sendo capacitados, e quando chegar o momento de entrarmos na terra prometida, estaremos prontos e aprovados para vivenciar tudo aquilo que Deus preparou para mim e para você. Você crê nisso? Então olha só, semana passada nós tivemos 3 paradas. É muito importante, porque nessas 3 paradas, nós conseguimos identificar áreas de nossas vidas que precisamos compreender na vida bíblica. Então, todas essas palavras e semanas que vamos passar aqui, nós vamos estar sendo graduados. Você precisa olhar para isso como uma graduação, como algo que Deus está te preparando. Então não adianta você falar, não, esse ponto não. Todos nós estamos passando ou passamos por essas paradas. Semana passada nós falamos de 3. A primeira delas, vai aparecer ali, é Sucote, a cabana. É a ideia de que a estrutura agora é temporária, é provisória. Lembra que nós falamos que o provisório com Deus tem propósito. Tem muita coisa na nossa história que é provisório e está nos preparando para algo duradouro. Então nem tudo, nem todas as coisas provisórias verdadeiramente precisam ser deixadas de lado. Não, nós precisamos entender isso. O provisório de Deus, ele nos capacita para experimentar o propósito dele. Fala para quem está do seu lado. O provisório de Deus vai te preparar para o propósito de Deus. Amém? Então Sucote é onde sai de cena a nossa segurança. Não está em uma casa, em um carro, em uma conta bancária. A nossa segurança não está naquilo que a gente conquistou, nem naquilo que a gente possa ter. A nossa segurança continua sendo o Senhor. Então agora, depois que eu saio da escravidão, eu preciso reconhecer Deus na minha vida. Tudo antes vinha da minha mão ou do meu esforço. Agora, Deus vai me trazer sustento. Então, Sucote é o lugar onde eu reconheço que Deus agora está me levando para uma nova estação. Amém? A segunda parada foi em Etã. Etã, o local dos pássaros. O nome está relacionado a aves, mas a ideia ali é a entrada do deserto. Sucote ainda é Egito. Em Sucote, o Egito ainda existe, mas não pode mais definir a sua identidade. Quem está entendendo? O pecado ainda existe. Se você decidir ir para o pecado, ele vai estar lá. Mas o pecado agora não pode mais definir a sua história. Etã é esse lugar de divisão. Etã agora é deserto, não é mais Egito. E no deserto, nesse início da caminhada, você precisa de uma direção. E é ali que Deus aparece. E a Bíblia diz que Ele aparece numa nuvem durante o dia e de noite numa coluna de fogo. Para quê? Para dar direção ao povo de Deus. A ideia ali representa que Deus agora vai mostrar o caminho. A Bíblia diz que quando a nuvem parava, o povo parava. Quando a nuvem se levantava e começava a se mexer, o povo andava. Preste atenção, porque isso é pedagógico. Será? É, claro que é. Deus está nos ensinando. Você não pode andar mais sem a minha direção. Quem está entendendo aí? É pedagógico. Por que Deus para o povo no meio do deserto e manda aparecer uma nuvem e manda aparecer uma coluna de fogo? Por que Deus fez isso? Para ensinar, capacitar, dizendo, olha, você lá no Egito era escravo, você não tinha escolha. Agora você está livre e eu serei aquele que vai direcionar a sua vida. Quando eu disser vai, você vai. Quando eu disser para, você para. Pastor, mas isso funciona hoje? Claro, só que não é uma nuvem. Nós aprendemos semana passada que a nuvem era a presença de Deus. E agora, no Novo Testamento, no Antigo Testamento, a nuvem que é a presença de Deus nos dá a direção. No Novo Testamento, é o Espírito de Deus que entra para nos dar
direção. A Bíblia diz que o Espírito da verdade, Ele derramará o Espírito da verdade e Ele nos direcionará para toda a verdade. Então, em Etam, nós precisamos aprender a sermos dirigidos por Deus. Você não precisa tomar decisões precipitadas. Deus vai dizer, levanta e vai. Você não precisa correr risco de tomar decisões erradas. Deus vai dizer, para, não faça isso, não frequente esse lugar, não deixe que isso tome o seu coração. Deus vai ser direção. Fala para quem está do seu lado, em Etam, Deus vai ser a nossa direção. Percebe como é pedagógico? Eu saio do Egito, Deus fala, tudo agora é provisório. A sua vida aqui é provisória. Sabe por quê, irmãos? Sem Cristo, nós estamos trabalhando, correndo atrás de coisas que são temporárias, mas a gente está achando que aquilo é duradouro. Então eu corro atrás de um monte de coisas, de conquistas. E olha, é bom conquistar, não é ruim. Você viu aqui, o Léo disse assim, olha, eu fui promovido. Promoção é uma coisa boa, sim ou não? Claro. A promoção requer mais responsabilidade, sim ou não? Mas também traz para nós um retorno maior. Paga o churrasco agora, né? O retorno maior. Então nós temos o ônus e temos o bônus. Nós temos aquilo, olha, isso aqui é para você. Você vai executar essas coisas, mas depois nós também temos, apesar da responsabilidade, agora nós temos o ganho maior daquilo. Então Deus está dizendo assim, olha, você precisa aprender. Tudo na sua vida vai corresponder à minha presença na sua história. Sucote é o lugar de transição. Etam é o lugar de Deus dizer assim, eu serei a direção para a sua vida. Então, duas paradas que nos ensinam. A terceira parada naquela noite foi Pi-Hairod. Pi-Hairod é a boca ali está dos canaviais, mas a verdade que nós queremos entender é a entrada de um canal. É como se fosse uma estrada larga que vai se afunilando, e dos dois lados tem muitas paredes. Hoje de manhã, sem a gente combinar nada, o Emerson e a Thaís contaram um testemunho aqui no momento de ofertas e dízimos, e ela contou que chegou uma parte da vida dela, esse ano ou ano passado, né? Esse ano, em janeiro, e em janeiro estava tudo certo, estava tudo muito bem, ela trabalhando, o marido trabalhando, e de repente ela teve um acidente de trabalho, e aí teve que ficar encostada. E quando ela voltou a trabalhar, estava muito apertada as coisas, porque só um recebendo, aí o marido voltou de férias, e quando ele voltou de férias, foi demitido. Pronto. Tudo piorando. E aí ela disse assim, e agora? Como é que vai ser? Pi-Hairod é exatamente esse lugar, aonde Deus vai nos levando, até o momento que a gente fala, Deus, e agora? Porque nesse momento da nossa história, Deus quer que eu e você tomamos uma decisão. Ou você vai seguir a Deus e ir adiante, ou você vai voltar para o seu passado. Diga, para o passado eu não quero voltar. Sabe por que tem muita gente que é nostálgico? Nostalgia. Ai, naquele tempo, irmão, apanhava de dia e de noite. Naquele tempo devia para todo mundo, não conseguia, era picareta. Naquele tempo, não, nostalgia do passado, é desconfiar do propósito de Deus na nossa história. O passado, o meu passado e o seu, não tem nada lá, a não ser para que a gente revisite, para dizer assim, eu quero contar para você o que eu passei, e o que eu passei me ensinou a viver distante dessas coisas. Quem está entendendo isso aqui? Passado não é para você, revisitar e falar assim, vou fazer de novo. Porque se você fizer de novo, é sinal de que você não aprendeu. Se você não aprendeu, você reprovou. E se você reprovou de ano, o que você tem que fazer? Fazer de novo. Diga aí para quem está do seu lado, eu não quero fazer de novo. Já pensou a pior dor? Já pensou o pior trauma? Já pensou a pior ofensa? Já parou para pensar no pior dia da sua vida? Repetir de novo? Não, eu não quero isso. Pi-Hairod é exatamente esse lugar, porque a Thaís e o Emerson, eles estavam aqui, eles disseram assim, a gente não sabia o que fazer. É exatamente, Pi-Hairod as alternativas acabaram. Eu gosto de fazer isso, vou fazer de novo. Falei para quem está do seu lado, Deus vai acabar com as alternativas suas. Porque isso aqui é uma palavra complicada, né? E o pessoal que gosta, né, da desgraça, né? Eu vou jogar isso aqui na vida da pessoa. Eu falo mesmo, o pastor falou, olha o que você está dizendo. Deus vai acabar com as suas alternativas. E tem gente que recebeu e falou, amém. Nem sabe o que está falando. Deus vai acabar com as nossas alternativas, para que Ele seja a única alternativa. Pi-Hairod é o lugar onde você ou vai,
ou o passado te pega de novo. Os mesmos erros, as mesmas falhas, as mesmas crises. Eu não quero. E quando eles estão lá, as alternativas acabam, não tem saída, atrás tem um grande inimigo, Faraó, porque o diabo não desiste fácil da gente. Fala assim, a pessoa que eu gosto que vem no culto, ela não veio hoje, amor. Tem uma pessoa que vem no culto que ela fala assim, não, essa aí não, essa também, essa veio de manhã, ela estava aqui, mas é uma outra pessoa que ela, quando eu falo assim, Deus vai acabar com essas alternativas, ela fala assim, é verdade. Eu falei, eu gosto dela, ela não veio hoje, mas porque, de certo teve alguma alternativa aí. Volta, irmã, por favor, não vai para a alternativa errada. Olha só, Pihairode é esse lugar onde as alternativas acabam. Tem gente que saiu do Egito, porque as alternativas o levaram para lá. Deus vai lá e nos resgata, e eles querem voltar para lá. Eu não quero voltar, eu não quero. Por mais que um adversário gigante está vindo atrás de mim, o diabo nunca mais vai ter autoridade para definir quem eu sou. Eu vou para frente, só que para frente tem um grande mar, você lembra? Em Êxodo 14, a Bíblia diz que tem um grande mar. Como é que a gente atravessa um grande mar? Como é que a gente faz? São 600.000 pessoas, só contando os homens, tem mais de 1 milhão de pessoas. Como é que a gente faz? E Moisés reclama e clama ao povo, e o povo clama a Moisés, e Moisés clama a Deus, e Deus diz para Moisés assim, Moisés, por que você está clamando? E Moisés olha para trás, por causa desse povo aqui, esse povo, Moisés, diga ao povo que, aí é incrível, porque o povo está dizendo assim para Moisés, você nos tirou de lá, para nos trazer aqui para morrer, não tinha túmulo lá, o povo está pensando, acabou, porque é assim que o crente maturo age, se comporta diante das lutas da vida, ele fala, acabou, está vendo, quando eu estava lá quando não tinha nada de bom no mundo, para de ser bobo, não tinha nada de bom no seu passado, sem Cristo não tinha nada. Encontre alguém que viveu sem Cristo e diga, tem uma coisa boa no passado. Não tem, porque aquilo que nos leva a viver a plenitude é Jesus, a sua graça. Sem Ele, nada tem valor. O dinheiro não consegue nos trazer felicidade completa, sabe, os prazeres não conseguem, é tudo passageiro, mas em Jesus tudo é duradouro. Então, Deus fala para o povo assim, vocês estão achando mesmo, irmão, porque às vezes a gente tem que pegar a Bíblia e ler. Aí alguém fala, não, claro que a gente tem que ler a Bíblia, pastor. Não, mas a gente tem que ler com fé, entendendo e dizer assim, é verdade. É que nem um rapaz que tem aí que fala assim, é verdade. É isso mesmo. Às vezes eu estou pedalando e coloco a Bíblia no fone, e aí eu estou escutando esse texto, e aí esse texto fala assim, olha o que o texto fala. Essa semana, acho que fui uma vez pedalar essa semana, e aí eu estava escutando o texto bíblico, porque eu vou ouvindo o texto bíblico, e aí eu estava escutando essa parte, porque eu quero falar dessa parte, então, eu estou escutando, e aí chega assim, e o povo reclamou com Moisés, eu estou lá pedalando, e o povo disse, não tinha túmulo, não tinha desgraça suficiente, para nos deixar, por que não nos deixou lá? E Moisés fica desesperado, se eu com 300 pessoas já fico, imagine 600.000, está todo mundo querendo me matar, Deus, e ele fala, Deus, o que eu faço agora? E Deus fala assim, Moisés, por que você está clamando? Diga ao povo que, aí depois disso, Deus diz uma frase poderosíssima, e aí nessa hora eu estava pedalando, e é nessa hora que parece que eu estou no culto, porque eu estou pedalando, olha a frase que ele diz assim, porque o inimigo que vocês estão vendo hoje, diga ao povo que marche, Moisés, o que eles estão pensando? Que eu sou um Deus que não consegue fazer as coisas? Que eu sou um Deus que tem limites? Eu sou um Deus ilimitado. Diga ao povo que marche, porque o inimigo que vocês estão vendo hoje, nunca mais vocês verão. Aí eu falava assim, e se tivesse alguém perto de mim, já falava, o que esse maluco está falando? É o que, louco? Eu falava, é verdade, porque eu entendi o texto. Sabe, quando a gente sai do Egito, a gente sai muitas vezes carregado do pecado. Não você, porque você foi crente a vida inteira, nasci na igreja,
Quem que nasceu na igreja? Deixa eu ver. Imagina, né? Tem uma irmã que fala, eu nasci. Imagina que tristeza nascer na igreja. A mãe está lá, nasceu na igreja. Imagine só. Eu não nasci na igreja, nasci na maternidade. Então, a pessoa está lá, e Deus fala assim: quando eu te tirei do Egito, eu tirei você das forças do pecado. Pecados que você enfrentou até Pirrairode, o dia da decisão. Escute, você nunca mais vai enfrentar se você for adiante. Aí eu falei, é isso. Sabe o que Deus está dizendo naquele texto? Que você não pode repetir os mesmos adversários mais de uma vez na sua história. É incrível isso, porque leia a Bíblia toda, até domingo que vem. Ninguém falou amém. Leia a Bíblia então. Procure na Bíblia, depois de Êxodo 14, procure na Bíblia, quando foi que o Egito voltou a guerrear com Israel. Sabe quando? Pergunta aí para quem está do seu lado. Sabe quando? Nunca mais. Porque Deus falou assim: os inimigos que vocês estão vendo hoje, a propósito, seja a boca de Deus aí para quem está do seu lado, e fala para ele ou para ela, olhando assim com voz de profeta, diz assim: meu irmão, não, voz de profeta, meu irmão, minha irmã, né? Porque minha irmã, aleluia, tem que falar um aleluia. Eis que te digo, os inimigos que você está vendo hoje, nunca mais você verá. Diga para ele, diga aleluia. É Pirrairode, é o lugar da decisão, é onde tudo apertou, mas Deus te dá escape. Ele abre o mar, o povo passa. Quando o inimigo vem, Deus fecha, acabou. Nunca mais você vai ver esse inimigo de volta na Bíblia. É assim que Deus vai fazer com a sua vida. Isso aqui não é palavra, sabe, não é emocional não, é bíblico. A Bíblia que está falando, esse inimigo de hoje, você nunca mais vai ter que enfrentar, se você passar por Pirrairode. Tem que passar. Então eles passam e chegam do outro lado, e nessa noite nós vamos para a segunda parada. Êxodo capítulo 15, e agora que você já entendeu o contexto, passagem do mar, o inimigo morreu, e agora está tudo livre, mas para frente, você tem que avançar. Êxodo capítulo 15, versículo 22, na minha Bíblia está de Mara a Elim, é exatamente o caminho que nós vamos fazer, até 8h30, eu acho que não vai dar, o pessoal do louvor, irmão, é você, Francisco, fazendo tem, tocando aí, ó. Aí eu me animo aqui, ó. Passou o horário agora. Vamos lá, vamos tentar. Quem está comigo aí? Êxodo 15, 22. Olha só que maravilha. O povo acabou de ver o mar se abrir. Você já parou para pensar, você vê o mar se abrir? Já ou não? Já chegou na frente do mar, sim, vou fazer que nem Moisés. Abre o mar, não mexe nada. Não, a onda, para essa onda, não acontece nada. Moisés andou, estendeu o cajado e Deus abriu o mar. Depois dessa grande vitória, ei, você já teve vitória assim na sua vida? Eu vou falar para esse lado aqui que deve estar mais animado. Ei, você já teve vitórias assim na sua história? Você já teve, é só você lembrar. Lembra, traz a memória. É verdade, aquela vez não tinha saída, não tinha jeito. Deus abriu e fez um milagre. Todo milagre é como esse milagre. É aquilo que é impossível aos homens, mas é possível a Deus. Então depois desse grande milagre, como é que eu fico? Eu fico aleluiado pro resto da vida. Nunca mais ninguém me pega. Agora tudo vai dar certo, vai ser só vitória. Até eles lançaram aquela música, agora é só vitória. Foi por causa disso. O mar se abriu, eu não vou temer mais nada. Depois do mar, o quê? Parede de água para os dois lados? Nada mais me põe medo. Nunca mais. Aquele povo lá, mas nós não temos medo de mais nada. Alguém diga amém aí. Depois do quê? Depois do mar destruir os inimigos, Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur, durante 3 dias. Quantos dias? Anote isso, 3 dias,
caminharam no deserto sem encontrar água. Eles passaram por um grande milagre e agora estão 3 dias sem água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de lá, porque elas eram... E esta é a razão pelo qual o lugar se chama Mara. O povo então começou a fazer o quê? Cantar louvores. A glória e a honra do Senhor, aleluia. Não. O povo então começou a se queixar, a murmurar a Moisés, dizendo: que beberemos? O que a gente vai beber? Moisés fez o quê? O que Moisés só sabia fazer na vida: clamou ao Senhor, e este indicou um pedaço de madeira, uma árvore, um arbusto, depende da sua tradução, e ele o lançou na água, e esta se tornou boa, doce. Em Mara, o Senhor lhes deu estatutos e ordenanças e os pôs à prova. Deus colocou o povo à prova. Deus sempre vai testar você, dizendo-lhes: se vocês derem atenção à voz do Senhor, o seu Deus, e fizerem o que é justo diante dele, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus estatutos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Uau! Depois chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto às águas naquele lugar. Vamos orar? Feche os seus olhos. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra, por essa mensagem. Que o Senhor, através do teu Espírito Santo, fale conosco, ministre os nossos corações. Nós queremos aprender para não ter que repetir essa estação em nossas vidas. Nós não queremos a amargura, nós não queremos ficar preso. Queremos que o Senhor continue nos levando para esse caminho, para esse destino, que é o final da nossa corrida, não é agora. Nos ensine e nos capacita através do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Se você crê, diz amém. Amém. Elim, preste atenção, eu vou caminhar rápido agora. É a segunda estação. Ela começa em Mara e termina em Elim. Depois do mar aberto, o coração do povo estava cheio de canções. Você conhece alguém assim? Que depois de ter uma vitória, canta, ter uma promoção: eu estou cantando louvores, eu estou adorando. Depois de uma cura, depois de um grande milagre, eu quero cantar a música da vitória. Êxodo 15, começa, se você ler o texto inteiro do capítulo 15, Miriam pega o seu tamborim, e ela começa a cantar, e a canção dela é maravilhosa. A propósito, Eliel, cadê o Eliel? Estou achando o Eliel fácil agora. Ele não está mais ali. Cadê você, Eliel? Eliel, eu desafio você, até ao final dessa série, eu não sei quantas serão, a fazer uma canção para a gente. De Êxodo 15, você vai pegar lá o versículo 1 até o 22, é a canção de Miriam. Você vai fazer uma canção para a gente cantar aqui. Você topa? Você e o Franz. O Franz está olhando para ele. O que você está olhando para ele? Você está duvidando do Eliel, rapaz? Você vai ter que ajudar ele, porque você vai ser o cara da cifra. É ou não é, Eliel? O Eliel, então, até a última, antes da última, ele vai entregar. Está aqui, pastor, essa canção, vamos cantar. Miriam fez uma canção, e ela declara que a vitória delas, ou a vitória deles, a vitória que eles tiveram não é mão de homens, não foi feita por mão de homens, a vitória deles só pode ter sido mão de Deus. Você já encontrou momentos assim na sua vida, que é fácil perceber que foi Deus? Só pode ter sido Ele. Eu não sabia, eu não conhecia, eu não sabia o que fazer, Deus me deu a vitória. Miriam então escreve essa canção. As canções surgem nesses momentos de celebração, nesses momentos de festa. Quer ver uma coisa? Quantas mulheres que estão aqui limparam sua casa, fizeram lá aquela faxina esse final de semana? Deixa eu ver. Aí, ó. Você não cantou? Não colocou uma canção lá? A canção mais apropriada para quando a mulher está fazendo a faxina. A propósito, Anderson, você que casou há pouco tempo, coloca lá no DVD, no CD, quando estiver fazendo a faxina, DVD, CD, é bem antigo, né, irmão? Mas coloca lá, em algum lugar, no Spotify.
aquela canção assim, vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória. É maravilhoso ver a esposa fazendo faxina, você fala assim, que mulher virtuosa Deus me deu, eu não achei. É o quê? Cassiane? Lá em casa é o pá, na cabeça, né? Então, ela fez uma canção, faça uma canção da sua história. Mas olha só, eles têm uma grande vitória e depois de 3 dias, fala para quem está do seu lado, 3 dias. Depois de 3 dias de caminhada, eles agora, 3 dias é tempo suficiente para a emoção da vitória baixar e a realidade subir. 3 dias é suficiente para você se lembrar, meu Deus, e as contas que eu tenho que pagar, eu fiquei dando glória a Deus lá no culto, e agora? 3 dias, o milagre ficou para trás, e a necessidade bateu a porta. Então, eles chegaram em Mara, diz o texto, todavia, não puderam beber as águas de Mara. Dá para pôr aquela foto de Mara aí? Põe aquela foto de Mara, olha que coisa maravilhosa que era Mara. Não, aquela, tem um povo na... lá Mara. A carinha deles, amargo, que coisa amarga. Não puderam beber, porque as águas eram amargas. Por isso chamou aquele lugar Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo, que havemos de beber? E entenda, que eles estavam cantando há 3 dias atrás. Agora eles estavam se queixando e murmurando, porque as águas não eram apropriadas. A água existe, mas é amarga. A expectativa está frustrada. Então, o mesmo povo que cantava após o milagre, é o povo que passa a murmurar na escassez. Você já viu esse filme? Você já viu esse filme? De gente que fala assim, Deus me deu uma grande vitória, 2 dias depois fala, eu não sei o que fazer, a minha vida está acabada, acabou tudo, acabou o sonho. Sabe, é como alguém que pede algo a Deus, porque Deus sempre responde o clamor do seu povo. Então é alguém que pede a Deus algo, e Deus dá, e depois de receber aquilo que Deus pediu, a pessoa fala, e agora? Eu sempre quando eu penso nesse exemplo, eu lembro de mãe, pai, casal que não tem filho ainda, fala, Deus me dá filhos, tem uns que não precisam, irmão, já tem mais, segura, mas aquela pessoa que está assim, que nunca foi mãe, né, e quer ser mãe, Deus me dá filhos, e o pai e o marido também ora, Deus, e aí engravida, tem aquela festa, 9 meses, e prepara tudo, aí nasce a criança, 3 meses depois, eles entram por aquela porta, acabado, olheira, a mulher, a pintura do cabelo já está aqui na metade, sabe como é que é aquele negócio? Não pinta cabelo, não tem, descabelada, o homem tudo com a camisa solta, o que aconteceu? O filho que Deus me deu, pastor, eu não aguento mais, não durmo, não como, eu não sei o que fazer. Ei, não sabe o que fazer, foi você que pediu. Eu não tenho mais tempo, você que pediu. Fala assim, põe a mãozinha e fala para a pessoa que está, foi você que pediu. Me dá aquele carro, Deus falou, está aqui, agora você paga. Eu que não sei o que fazer, foi você que pediu. Você estava bem sozinho, arrumou um relacionamento. Fala para quem está do seu lado, foi você que pediu. Três dias depois, o cenário mudou, a sede chega, a água aparece e a decepção vem junto. Não puderam beber das águas porque elas eram amargas. O povo sai do Egito com a ideia de que era um caminho fácil. Deus nos tirou da mão do faraó, agora é só vitória. Agora vai dar tudo certo. Eu me converto, chego na igreja. A propósito, quem se batizou aqui semana passada? Ai, que coisa maravilhosa. Me batizei, segunda-feira, até o Serasa não vai me achar mais. A Casa Bahia, o carnê, Deus vai sumir com aquilo. Não, irmão. Não. Você vai ter que pagar. Fala para quem está do seu lado, foi você que pediu. Eles pensaram que era uma vida sem atrito, uma vida de conforto e bonança. Agora eu aceitei Jesus, porque lá no mundo era uma desgraça, mas agora com Jesus, no mundo tereis? É assim a vida de muita gente que se converte, sai do mundo e diz, agora vai ser um mar de rosas, quando na verdade é um mar de Mara. Não é um mar de rosas.
é amargo. Mara transforma a amargura em alcalinidade, azedume. A pessoa está ali e se torna alguém amarga. A água está ali, mas ela não serve. É preciso mudar o que existe. Olha para a sua vida agora. Olha exatamente para as lutas. Olha exatamente para a estação que você está vivendo. E Deus está dizendo, é preciso mudar. É preciso transformar. É preciso mudar o que existe para aquilo que precisa vir a existir. Eu não posso simplesmente olhar e falar assim, eu não sei o que fazer, eu não sei como mudar isso. Escute, Deus vai mudar o que existe e vai trazer à tona aquilo que precisa existir de verdade na sua vida. É por isso que na mudança, Deus tira algumas coisas que você fala, eu não sei viver sem isso. Eu não sei viver sem Ele. Eu não sei viver sem dinheiro. Eu não sei. Deus vai tirar, vai colocar você no estreito, porque Ele está dizendo, eu preciso tirar você de lá. E eu preciso, algumas coisas, Deus nos tira da geografia, mas também tira coisas de dentro de nós. Ele não só nos tirou do Egito, do pecado, mas Ele também quer tirar coisas de dentro de nós. Porque existem pessoas que dizem assim, eu sou um cristão, eu saí da escravidão do pecado, mas as suas atitudes, os seus comportamentos, eu já estou achando gente que estava assim, isso, eu gosto de gente assim, fala assim, amém, aleluia, fala Senhor, eu gosto de gente assim, aquilo que era para ficar no Egito, tem gente trazendo para o caminho. Deus não quer isso. Você se converteu, agora você tem um Senhor sobre os seus desejos. Ah, pastor, quando eu vi eu não consigo controlar. Não, Deus é Senhor sobre os seus desejos. Deus é Senhor sobre as suas vontades. Deus é Senhor sobre a sua carne. Não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Por favor. Por favor. O povo reclama. Fala aí para quem está do seu lado, reclamar não resolve. Não vai adiantar. Não vai adiantar. A reação do povo é o quê? O que havemos de beber. Mara é o confronto entre a expectativa e a realidade. Mara é o confronto, porque tem gente que fala assim, a vida com Deus não tem problema. Os crentes, eles se amam. Na igreja, é assim, alguém tropeça e a pessoa fala assim, eu vou mandar destruir esse meio fio aqui, só para você não tropeçar mais. Alguém te ofendeu? Eu orarei, Deus vai derramar fogo, porque você não merece. Não é assim, irmão. Quem foi que falou para você? A igreja é feita de seres humanos, imperfeitos, que buscam a perfeição no Senhor. Tem gente que vai errar com você. Falei para quem está do seu lado, vão errar com você. Mas não fica tristinho, porque agora eu fui magoado. Ei, irmão, você já foi magoado em um monte de lugar e não saiu de lá. Precisou Jesus morrer na cruz. Eu preciso de alguém que creia aqui. Precisou Jesus ser pendurado na cruz para você entender que aquilo não era a vida que Ele tinha para você. Agora na igreja, porque pastor passou por mim, não me cumprimentou. Nem seus pais estão olhando mais para você, irmão. Marido não fala nem bom dia, mas você não sai de lá. Alguém pode falar assim, fala Deus. Não é verdade? Não é verdade? Só reclama. O povo saiu do Egito carregando a ideia de que agora vai dar tudo certo. Mas Mara, a segunda estação, é a amargura. E a amargura é a estação que todos nós vamos ter que passar. Escute, não tem como. Todos nós vamos enfrentar essa estação em nossas vidas. Quando as coisas não funcionam como nós gostaríamos que funcionasse. Quando as coisas não dão certo. Quando as expectativas se frustram. Quando o casamento não é o que a gente esperava. Quando a vida financeira não representa os nossos sonhos. Eu olho para o meu bolso, olho para o meu sonho e falo, não está batendo. Disseram que era só vitória. Não tem aquele cara que falava assim, que era vitória, e não sei o quê. Em Mara, o nosso coração se corrompe pelas lutas, pelas dificuldades do caminho. Eu pude ver gente que se afastou de Deus,
Eu pude ver casamentos que se acabaram, e depois que acaba o casamento, as pessoas viram inimigos mortais. É muita amargura, é muita azedume, é muita acidez na alma, mas você precisa passar. Eu posso dizer que, pelo menos nos anos que eu pastoreio, nós perdemos algumas pessoas. Tivemos, sei lá, uma dúzia, meia dúzia de pessoas que foram vencidos nessa comunidade por Mara. Eles morreram em Mara. Eles ficaram tão amargurados e ressentidos que perderam a visão. Gente que desistiu, porque Mara os tornou amargos. Eu tenho visto em Mara pessoas passarem por um processo de desconversão. Pastor, não é conversão? É. Tem gente que se converte e depois que vem, começa a caminhar e percebe que ainda tem luta, que ainda tem que vencer os desafios, que ainda tem que vencer as amarguras, e eles começam a desistir e começam a desconverter. É lindo ver gente se convertendo e sendo batizadas. Fizemos isso semana passada. É incrível como em Mara muitas pessoas se desconvertem. Eu sou pastor há 13 anos e eu vi isso muitas vezes. Essa história tem se repetido. Gente desviada dentro da comunidade. Dá um sorriso aí para o irmão que está do seu lado e fala para ele: vai melhorar. Acredite. Essa desconversão é uma progressão silenciosa, destrutiva da amargura, do rancor, que encontrou o seu endereço no nosso coração. Escute, a Bíblia diz assim que um homem, depois de ser liberto, os demônios que agiam na vida dele, saem, e começam a passear por muitos lugares, tentando achar onde se encontrar, aonde possam morar. Mas a Bíblia diz que se eles não encontram, eles falam para si mesmos: vamos voltar para a nossa antiga casa. E quando eles chegam lá, se a casa não estiver limpa, preparada, madura, a Bíblia diz que o estágio dessa pessoa é 7 vezes pior do que o estágio passado. É sobre isso, é permitir que a amargura encontre o endereço. Onde que a amargura mora? Onde é que a amargura mora? Rua Canários 290, Rua Equador 245, Rua Macedônia, Rua Inglaterra, Rua dos Passarinhos, ei, aonde é que a amargura está encontrando o endereço? E alguém pergunta para a amargura: onde é que você mora? Eu moro lá, naquela casa lá, daquele pessoal que vai na Zoe. Não, você não pode permitir isso. A amargura é um estado adoecedor da alma, que lentamente vai nos envenenando. A amargura envenena pensamentos e atitudes. Olha o que a Bíblia diz em Efésios 4:31. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, bem como assim toda malícia. Percebe que é uma progressão. 4:31? É isso mesmo. Olha só, livrem-se de toda amargura. Paulo está dizendo, você tem que jogar fora. Você não pode carregar isso. Não, porque essa semana foi muito interessante. Porque os nossos netos, eles são incríveis. Toda vez que a gente precisa de um tema para pregação, é só ficar observando eles. O Emanuel fez algo para a Radassa e ela ficou profundamente magoada. Deve ter sido assim, qualquer brincadeirinha, porque a Radassa, ela se magoa facilmente. Então ela entrou no banheiro. O que foi mesmo, amor? Para o caso ficar verdadeiro. Ela queria contar uma situação para mim, né? Ela queria contar uma situação da escola. Só que ela contou para o Emanuel. Contou para o irmão mais novo. E o irmão mais novo tem o prazer de estragar tudo do irmão mais velho. Quem aqui é irmão mais novo? Deixa eu ver. Você é caçula? Então, a gente tem prazer. Contou para a gente, nós estraga mesmo, irmão. Porque nós não queremos fazer média com um irmão mais velho, não. Então ela contou. E ele entrou na porta de casa e ela queria contar para mim o trauma que ela estava passando, porque eu sou o pastor dela. Então eu tenho que falar com o meu pastor. E ela fala: eu preciso falar com o meu pastor. E ela entra dentro de casa, só que o Emanuel entrou primeiro. E o Emanuel falou assim: vô, a Radassa passou por isso, aquilo. E ela entrou e ficou: eu que queria contar. A amargura é minha. Você imagina ela falar assim, uma criança de 8 anos, fala: é a minha amargura. Como é que você... E ela entrou no banheiro, fechou a porta e falou: não quero falar com ninguém. E eu, como bom pastor que sou, olhei para minha esposa e falei: vai lá. E ela foi. E eu fiquei do lado de fora escutando. E a pastora e a Ana falava assim: meu amor, você tem que perdoar ele, porque ele é criança. Ele não é criança.
Ele sabe muito bem o que está fazendo. E tal, e tal. E eu escutando, falei, meu Deus, vai precisar de um pastor mesmo aqui, eu vou ter que ligar. E de repente ela falou assim, eu nunca vou perdoar ele. Dá uma risadinha para quem está do seu lado assim. Eu nunca vou perdoar. Aí ela precisava de um pastor. Aí eu abri a porta e falei, deixa eu falar com você. E aí, com toda a minha suavidade de pastor, eu falei assim, se você não perdoar, Jesus também não te perdoa, você vai para o inferno. Você perdoa ou não perdoa? Ela, está perdoado, está perdoado. Porque se não libera essa amargura, olha o que a Bíblia diz, se você não libera a amargura, ela progride, é tipo uma infecção, ela vai progredindo, a amargura se torna, vamos lá irmãos, a amargura se torna, depois se torna, depois se torna, depois se torna, e no final das contas é uma infecção generalizada, tomou o corpo todo, ela se torna a cracteia, a malícia. Malícia, tomou todo o corpo. Diga para o irmão que está do seu lado, vai melhorar, acredite. Mas antes de melhorar, piora um pouco. O que está dentro, transforma em conflito. As coisas pioram muito nessa fase da vida. Esse ambiente todo vai gerando o que é chamado de blasfêmia. Bractofeme, a palavra que fere. Você já viu gente amarga? Que consegue com a palavra ferir? Paulo está dizendo, longe de vós toda amargura. Longe de vós toda amargura, toda ira, toda blasfêmia. Longe de vós. Por quê? Porque senão vai piorando. Começa com amargura, mas daqui a pouco tem calúnia, ofensa, difamação e por fim, malícia. Na linguagem da medicina seria infecção generalizada. A amargura tomou conta do coração, o coração se tornou contaminado. O olhar é deformado, sabe aquelas pessoas deformadas, não sorri para nada. Você não sabe se cumprimenta ou não porque você está com medo. Fala, meu Deus, que a pessoa não sorri, se eu falar bom dia, ela fala, por quê? Não tem gente que você pensa assim, se eu falar bom dia, vai falar assim, sai daqui! Porque está com a cara fechada. Amargura. Tudo é interpretado a partir da suspeita. Sabe gente que suspeita de todo mundo? É um viés demoníaco da observação. Eles ficam olhando, percebendo. Tomado de amargura, se tornou perverso. A amargura faz você perder a rota. Perde o objetivo de vista. Quando você está amargurado, você deixa de fluir. Você deixa de servir, você deixa de fazer, está preso em um momento, está preso em Mara. Essa noite, eu posso dizer, tem muita gente preso em Mara. Eu poderia estar lá, eu poderia estar em Mara. Deus levou meu único filho. Se eu tivesse permitido a amargura crescer, porque ela veio. Não tem como não vir. Não, porque eu estou protegido, guardado. Não, vai vir. Se eu tivesse permitido, a amargura tinha tomado o meu coração. A ira, a raiva, ia tomar conta. Existem pessoas presas no seu passado. Mas como nós falamos semana passada, o seu passado perdeu o poder de definir a sua identidade faz tempo. Jesus te escolheu, te chamou para ser filho amado. Você é amado, abençoado, favorecido por Deus. Mara é onde nós aprendemos a processar a realidade. Em Mara, Deus corrige a interpretação do que nos aconteceu. Em Mara, nessa estação, Deus vai dizer, sabe tudo que aconteceu na sua casa? Sabe tudo que te fizeram na sua história? Eu vou ressignificar. O que é isso? Ele vai dar um novo sentido. Ele não vai fazer desaparecer,
Deus não quer fazer desaparecer, para que você, quando enfrentar a situação, fale assim: eu não sei o que está acontecendo. Não, Deus quer te tratar, para que quando essa situação apareça novamente, você saiba exatamente como se comportar. Deus vai fazer você reinterpretar tudo o que te aconteceu, através do olhar de Deus. É a ideia do sozo, olhar as coisas a partir da visão de Deus. Sabe, Paulo diz assim: a ninguém mais conhecemos segundo a carne. O que Paulo está querendo dizer? Ele está dizendo assim: você olha e vê o fulano, mas espiritualmente você está vendo ele hoje, mas Deus quer te mostrar quem ele vai se tornar. E sabe como é que Deus faz isso? Em Mara, Deus corrige o nosso olhar. É o madeiro que altera a forma como as experiências amargas são assimiladas. O texto diz, Êxodo 15, 25, presta atenção: clamou o Senhor a Moisés, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Moisés falou: Deus, não tem, a água é ruim, o que a gente faz? E Deus falou assim: olha, e você vai ver uma árvore. Uma árvore. Eu pensei que ia ser algo que pudesse limpar a água. E Deus falou assim: pega o madeiro, pega essa árvore, pega esse arbusto e joga na água. E quando ele joga na água, a água muda a sua forma. A árvore, o madeiro, muda a água amarga. Empurra o seu irmão assim com carinho. Fala para ele assim, acorda ele assim, fala para ele assim: você precisa ver essa árvore. Fala para ele: você precisa enxergar essa árvore. Sabe, no seu momento de dor, na sua amargura, você precisa enxergar essa árvore. Veja, o Senhor lhe mostrou uma árvore como resposta ao clamor. Você consegue ver essa árvore? A Bíblia diz assim: pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías está dizendo: a cura vem de um corpo ferido no madeiro. É o tronco, é a árvore. Você precisa enxergar. A árvore jogada dentro da água muda a amargura. Tem muita gente que se diz assim: eu saí do Egito, olha, sou nova criatura, e até diz: eu sou nova criatura, mas ainda está cheio de amargura. Ei, se o madeiro entrou na sua história, ele muda, sai de amargo para doçura. Não dá para a gente falar assim: ele mudou a minha história, ele mudou a minha vida, e continuar amargo. Dá um sorrisinho aí para quem está do seu lado, fala assim: Deus vai mudar. 1 Pedro capítulo 2, versículo 24. 1 Pedro capítulo 2, versículo. Olha como esse texto se conecta com aquilo que Deus falou para Moisés. Moisés, a água está amarga, pega o madeiro e joga, porque o madeiro vai transformar a água amarga em doçura. Deus vai transformar a amargura do homem, a amargura dessa mulher, das experiências amargas, eu vou transformar. Ele vai enxergar a partir da minha visão. Olha o que ele diz, vamos ler junto. E ele mesmo levou no corpo os nossos sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas fomos. Agora olha o texto do Êxodo. Moisés clamou ao Senhor, e este lhe mostrou um pedaço de madeira. E ele lançou nas águas, e as águas se tornaram. A minha esposa disse assim: prega só sobre Mara, deixa para outro dia. As águas se tornaram doces. Em Mara, o Senhor lhes deu estatutos e ordenâncias, e o pôs à prova. Em Mara, a árvore altera a natureza da água. Em Mara, Deus muda o significado daquilo que nos aconteceu. A amargura dá lugar à doçura. Você não pode sair dessa estação que é hoje
com a amargura. Faz assim, ó. Show. Show, amargura. Show. Não, a partir de hoje eu vou sorrir mais. Por que você vai sorrir? Você tem motivo? Claro que tem. A eternidade, eu estou indo para lá. Cristo ressignifica a nossa história. Todo aquele que encontra a cruz precisa ser transformado e sair de Mara. Cristo ressignifica a nossa história. O que você aprendeu aqui te servirá para as provas que ainda estão por vir. O que você aprende em Mara, pastor, essa semana foi amarga. O que você aprendeu? Pastor, essa semana foi difícil demais. A pergunta é, o que você aprendeu? Porque alguém pode dizer assim, eu quase não cheguei aqui. Mas olha aí, olha você aqui, você chegou. Eu quase que acabou minha vida. Olha só que bonitinho você aqui, Deus te trouxe até aqui. A pergunta não é, como? A pergunta é, o que você aprendeu? Porque vai se repetir. Mas a amargura perdeu o poder de definir quem você é. Diga para quem está do seu lado, você não é mais definido pela amargura. Você é filho de Deus, abençoado, favorecido e amado. Enfim, chegamos então a Elim. Vamos terminar? O pessoal que eu contratei hoje não deu certo. Enfim, chegamos a Elim, vamos terminar? Já foi mais forte, né, irmãos? Glória a Deus, para terminar logo, deve ser. Elim, versículo 27. Depois chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto àquelas águas. Elim, ele está fazendo uma trajetória do amargo para o abundante, do amargo para a doçura. Todos nós estamos passando por essa fase. Talvez você estava em Mara e você está identificando, meu casamento está nisso, minha vida financeira, minha vida familiar está em Mara, ok? Mas talvez agora você pode olhar e ver assim, mas peraí, eu não morri em Mara, então eu fui para frente, eu andei. E você chega em Elim. Elim tem 12 fontes. Em Mara só tinha uma água amarga. Põe Mara lá. Ó, que água amarga. Você quer viver nisso aqui? Não, ninguém quer. Mas em Elim tem 12 palmeiras, é um oásis. Olha que coisa maravilhosa. Não dá para a gente aumentar esse negócio aí, não? Não faz assim com a cabeça, irmão. Não, vou perguntar de novo, tá? Faz de conta que eu não vi. Você dá para a gente aumentar isso aqui? Ah, glória a Deus, aleluia. Então vamos aumentar. Aumentar, assim, deixa grandão. Semana que vem. Em Elim não tem disputa, tem para todo mundo. Tem 12 fontes. Deixa eu beber da sua aguinha. É a mesma, mas a sua água é mais gostosa. Aí essa fonte aqui, aí é do fulano. Vamos beber junto. Não falta nada, é abundância. Elim é o lugar da abundância, não tem disputa. Deus, depois de Mara, Elim surge como um respiro. Sabe, todos nós, sabe aquele mês, aquela fase da vida que você está apertado, não tem dinheiro, está doente, está passando por luta. Aí de repente Deus muda e você fala assim, ufa. Até que enfim um alívio, alguém pode dizer amém aí? Até que enfim começou a dar certo, eu montei aquele negócio, é só dívida, mas de repente começa a vender. Você fala, estou tendo um respiro, Deus está mudando. Depois de tudo que eu passei, Deus me fez prosperar. E saiba, Elim não é o acaso, Elim não é improviso, Elim é provisão previamente preparada por Deus para mim e para você. Alguém diga amém. Aumentou lá? Não aumentou nada. Deus preparou aquele lugar antes do povo chegar lá. Ei, escute, se você está passando por Mara, Deus está preparando um lugar, você nem sabe, mas Ele já está preparando. Quando você chegar lá, que coisa mais linda, que coisa maravilhosa. Olha, é isso aqui que Deus está preparando para você. Alguém diga amém. Alguém levanta aí no seu lugar e fala, eu vou para Elim, aleluia. Que coisa mais linda. Não é maravilhosa? Elim é demais.
Deus preparou aquele lugar antes do povo. Deus está preparando algo poderoso para a sua vida. Em Elim, Deus vai lhe perguntar, preste atenção. Em Elim, Deus vai lhe perguntar: será que você consegue continuar caminhando, apesar de tudo que você está vendo? Você saiu de Mara, põe Mara. Você saiu disso aqui, amargura, tristeza. Você caminhou pertinho e chegou em? Deus está perguntando: não é lindo isso aqui? Olha que coisa maravilhosa. Coqueiro, água fresca, sombra, camarão não deve ter, né? Praia. Em Elim, Deus vai te perguntar: será que você consegue continuar quando tudo está dando certo? Ah, não, vamos ficar aqui, você é capaz mesmo. Agora que eu achei ele, pastor, ele. Agora que ela disse sim, ela nunca quis. Agora, Deus está dizendo: agora que eu consegui aquela vaga naquela empresa, agora que eu consegui aquela promoção, eu nem queria, me deram. Agora, e Deus está dizendo: você é capaz de continuar? Você é capaz, você consegue continuar caminhando mesmo quando tudo está dando certo? Porque, sabe de uma coisa? Eu conheço gente que saiu de Mara, mas quis fazer sua morada em Elim. Gente que se perdeu não em Mara, mas se perdeu em Elim, nas águas, nas fontes, nas palmeiras, na praia, no oásis. Gente que se perdeu na diversão, gente que se perdeu nas viagens, nas férias. Gente que depois de sair de Mara, disse: eu te seguirei, para onde o Senhor me enviar, me mande, Senhor. Mas agora pararam. Eles estão mais preocupados com suas posses, eles estão mais preocupados com a sua própria vida. Mara trouxe amargura. Elim está fazendo homens e mulheres pararem e pensarem assim: é isso que eu tenho para viver, esse é o melhor lugar. Mas lembre-se, Mara não é o seu lugar, mas Elim também não é. Existe um destino, que é a terra prometida. Em Mara, anote isso, é a prova da fé pela escassez. Em Mara não tem, a fé é provada porque não. Em Elim, a prova da fé é pela abundância, tem demais. Agora que eu comprei essa minha fazenda, agora que eu tenho dinheiro para viajar, pastor, eu não consigo, eu não posso parar. Agora que a minha empresa está prosperando. Em Mara, o coração reclama porque não tem. Mara, eu reclamo porque não tem. Em Elim, o coração corre o risco de esquecer por que tem. Eu não tenho nada, agora eu tenho tudo. Ei, irmãos, a dependência de Deus nunca termina. O deserto de Mara revela murmuração. O oásis de Elim revela inclinação, apego. Saiba que Elim é só uma parada, logo você vai ter que se mover. Você está vivendo um momento maravilhoso? Fica tranquilo, Deus vai fazer você continuar caminhando, porque Elim não é o seu destino, é só uma parada. Que Deus te dê momentos de alívio, todos nós queremos, sim ou não? Preciso respirar. Que Deus te dê momento de descanso, mas não acredite que a vida cristã é assim sempre. Elim carrega uma pergunta. Põe Elim lá. Elim carrega uma pergunta. É como esse homem que está aqui. Ele está olhando para tudo isso aqui e ele tem que dar uma resposta. Olha para tudo aquilo que Deus te deu. E a pergunta de Elim é: você ama a provisão ou você ama
o provedor. Em Mara, o perigo do sofrimento endurece o coração das pessoas. Em Elim, o perigo da abundância, do conforto, é adormecer as pessoas. Em um lugar, é endurecer. A amargura endurece. Mas o conforto, a abundância, pode adormecer. Quando a água é amarga, a dor nos empurra. Ninguém quer ficar num lugar terrível, não é verdade? Ninguém quer ficar num lugar de dor. Mas quando a água é doce e abundante, o que move você? A gente que sobreviveu a Mara, mas se perdeu em Elim, se perdeu no conforto das bênçãos, transformaram o oásis em destino. Aquele homem ali, ele está ali, eu vou ter que deixar isso aqui para trás. É maravilhoso, é uma delícia, mas não é o destino final que Deus tem para mim. Eles montaram tendas, onde Deus tinha dito, é só uma estação. O coração humano se revela na dor e se acomoda no alívio. Elim é uma estação e não uma habitação. Você está em um oásis, está tudo perfeito. E a pergunta dos céus é: você pode avançar para a próxima estação? Você pode ir para o próximo desafio? Elim é perigoso para aqueles que se esquecem que ainda estão no caminho. Fala para quem está do seu lado: nunca se esqueça que você ainda está no caminho. Comece a andar, irmão. Comece a caminhar. Você tem que seguir. Elim não é o seu destino. Ah, pastor, mas agora eu tenho tantas marcas do tempo de Mara, deixa eu ficar mais aqui. Fala para Deus, deixar eu ficar aqui pelo menos até os últimos dias da minha vida, depois eu vou. Não dá. Você tem uma missão para cumprir. Você tem um chamado para cumprir. Sabe, tem gente que chega em Elim e eles querem rede. Estende uma rede aqui, vamos deitar, vamos ficar tudo tranquilo. A Bíblia diz no Novo Testamento que o apóstolo Pedro, após ver a transfiguração, Jesus se transfigurou na frente dele. Ele falou: que coisa maravilhosa. E ele fala assim: vamos fazer uma tenda, vamos fazer morada aqui. E Jesus fala para ele: rapaz, nós temos uma missão para fazer. O que nós estamos fazendo aqui é transitório. Tudo que você está vivendo, a glória, a majestade, é tudo transitório. Nós ainda temos um caminho a seguir. Não dá para ficar parado aqui. Agora eu vi a glória, eu quero ficar aqui. Não dá. É só uma parte, não é o destino. Tem um conto, e eu vou terminar com isso. Um conto irlandês. Quando você lê livros de avivamento, principalmente na Irlanda, em Gales, eles dizem assim que a história de um homem que era muito crente, era um cristão, ia para a igreja, ia para o culto, não faltava, era dizimista, sabe, era um bom crente. E ele morreu e foi para o céu. E quando ele chega lá, na porta está lá Pedro, o apóstolo Pedro. Claro que é só um conto, irmãos. Não fica aí pensando, esse negócio aí é meio estranho, né, pastor? Não, é só um conto. Só tenta identificar a história. Então, ele chega lá e Pedro fala assim: que bom ver você aqui. E ele fala para Pedro: posso entrar? E Pedro fala: claro. Mostre-me as tuas cicatrizes. Aí aquele homem diz assim: cicatriz? Eu não tenho cicatriz. Aí Pedro diz para ele assim: que pena, não havia nada pelo que lutar, não havia nada pelo que valesse a pena se ferir. Tem muita gente parada em Elim, eles se tornaram bons vivantes, gente que só quer a bênção, gente que só quer prosperar. Traz aí uma palavra sobre confirmação dos propósitos. Pastor, fala aí sobre prosperidade em todas as áreas. Eu quero mais, eu quero viajar mais. Bom vivance. Não havia nada pelo que se ferir. Mostre-me as tuas cicatrizes. É a lógica que permanece em Elim, daqueles que ficam lá. Eles não querem desafios,
Gente que quer Elim, quer a bênção, mas não quer ser um abençoador. Eles não querem desafios, eles não querem sacrifícios, eles não querem renunciar nada. Eles querem ficar no conforto daquilo que agora tem. Sinto dizer, irmãos, Deus vai te empurrar para a próxima fase. Você está vivendo um tempo de abundância? Você está vivendo um tempo onde você fala assim, não, agora eu tenho que olhar para a minha carreira. Irmãos, como eu conheço gente que não tinha nada. Era um pé rapado. Cabeça de bagre. Talvez você não entenda essa expressão. Cabeça de alfinete. Encontrou Jesus. Ele deu destino. Estudou. Se formou. E agora, eles dizem, eu não posso mais. Porque agora a minha profissão, a minha carreira, agora eu tenho que gastar tudo. Ei, Elim não é destino. Elim é transitório. Você vai correr atrás de tudo isso, vai gastar toda a sua vida nisso, vai se esforçar somente para isso. Você vai chegar no céu e não vai ter cicatriz. Você já viu uma cicatriz aí? Você tem cicatriz? Quem tem? Eu tenho uma aqui, grandona. Cicatriz tem 2 significados. Primeiro, você vai se lembrar que se machucou ou que alguém te machucou, sim ou não? E o segundo significado é: eu fui curado. Mostre-me as tuas cicatrizes. Me feriram na igreja, mas eu não sou ferido. Ele, Jesus, Ele me libertou da amargura. Estar ferido é uma opção sua. Estar amargurado é uma opção sua de vida. Não fica querendo, porque eu quero ser amargurado, todo mundo. Não, fica você então. Deixa as pessoas livres. Deixa eles se alegrarem. Porque Elim é uma estação. Daqui a pouco vem momentos que vão deixar marcas. Mas você vai se lembrar de 2 coisas. Eu fui ferido, mas eu também fui curado. Deus vai te empurrar para a próxima fase. Seja profeta de novo. Fala assim para a pessoa que está do teu lado: meu irmão, minha irmã, Elim é maravilhoso. É uma delícia. É muito melhor do que Mara. Mas sinto te dizer, Deus vai te empurrar para a próxima fase. Porque Elim, nem Mara, é o seu destino. Deus vai te empurrar. Você vai ter que ir. Porque o seu destino é a terra prometida. No deserto, no deserto. Fala de novo, no deserto. A dependência de Deus nunca termina. Chegamos ao fim da segunda estação. De Mara a Elim. Eu saí da amargura, glória a Deus. Eu estou em Elim, aleluias. Mas ainda não chegamos no final. Fique de pé no seu lugar, nós vamos encerrar. Em nome de Jesus. O que a amargura tem feito? Tirado de mim e de você a capacidade de avançar para a próxima estação. Tem gente que venceu Mara, mas morreu em Elim. Não consegue sair das palmeiras. Não consegue deixar o prazer. Não consegue deixar, sabe, a doçura. Eu não vou sair daqui. Deus está dizendo, eu tirei você de Mara, porque ela não era seu destino. Eu te levei para Elim, para te dar um suspiro, um respiro, para te dar um alívio. Mas Elim também não é o seu destino. Então qual é o meu destino? O nosso vídeo diz isso. A promessa é Canaã. O nosso destino é a eternidade. Fala para quem está do seu lado, nós vamos até o fim. A gente não vai parar no deserto. Porque o deserto não é a nossa morada, em nome de Jesus.
Feche os seus olhos. Coloque a mão no seu coração.